lado, bom para outro. Pelo decorrer do jogo, que aconteceu só nos 90 minutos, esquecendo um pouco o contexto, ficou barato para alguém? Alguém merecia sair de campo mais feliz? Igor, eu acho que o primeiro tempo, as chances mais claras, né? Apesar que o Vasco teve duas com o Verratti, mas o Atlético teve duas chances claras, uma inclusive cara a cara. Né? Do Canóbio, né? Do Canóbio, cara a cara. Que ele acho que ele foi consciente no toque dele, sabe? Se eu não me engano, acho que até esse lance aí. Ele sai cara a cara, ele tenta chapado, consciente, só que a precisão não foi aquele esperado. O Atlético teve volume, acho que teve sim melhor no primeiro tempo do que o Vasco, sabe? O segundo tempo, o Vasco se fechou mais, especulando o contra-ataque, né? Por característica. Acho que teve sim algumas boas situações, principalmente na reta final do jogo. A melhor chance do segundo tempo do Vasco foi um chute do Praxedes de primeira, que a bola foi na rede pelo lado de fora e passou perto. Se ele acerta o gol, talvez ele poderia até ter feito ali o gol do Vasco. Já vai aparecer esse lance. Acho que o Léo Jardim teve algumas intervenções importantes. O Atlético teve a bola na trave no começo do jogo, né? Uma saída de bola errada. O Bento também fez algumas defesas. Eu acho que, assim, do lado do Vasco, um ponto importante. Eu vejo como um ponto importante. Porque você tem que somar nessa reta final, ponto. E assim, independente do que aconteça no jogo do Botafogo com o Santos amanhã, porque o Vasco, nesse momento, ele passa o Santos. Ele tem o mesmo número de pontos, mas ele tem vitória a mais. Vitória não, acho que é saldo pelo saldo. Ele está à frente do Santos. Independente do resultado do Santos amanhã, independentemente do resultado do Cruzeiro e do Goiás na segunda-feira, o Vasco vai terminar a rodada fora da zona do rebaixamento. O Vasco hoje é 14º com 42 pontos. O Santos, né, com um jogo a menos, joga com o Botafogo amanhã no Newton Santos, tem 42. Os dois têm 11 vitórias, só que o saldo do Vasco é menos 8, o saldo do Santos é menos 18. Então, uma diferença até larga, assim, né, de essa vantagem para o Vasco nessa comparação, né, nesse quesito. Eu estou aqui, e eu sempre, o Martim, a gente tem feito alguns programas juntos, eu já falei isso algumas vezes, Martim, que eu gosto muito de pegar o termômetro do torcedor, né, para medir, principalmente antes do jogo. Depois do jogo a gente faz a análise em cima do que acontecer dentro de campo. Mas antes do jogo, né, quando o Vasco anunciou a escalação, eu fui, como sempre, né, na resenha com vários torcedores do Vasco, que vão tentando entender e montar junto com o Ramon Dias qual era, né, o Vasco para entrar em campo, fora de casa hoje, lá em Curitiba. A escalação do Vasco, a proposta do Ramon Dias hoje para pegar o Furacão, foi a melhor que o Vasco poderia ter colocado? Sabe quantos jogos o Atlético Paranaense fez em casa esse ano e não fez gol no Campeonato Brasileiro? Foi o primeiro. Primeira vez que o Atlético Paranaense em casa não faz gol. Vou trazer a escalação do Vasco para quem não viu. Entrou com o Léo Jardim, que para mim é o goleiro do campeonato. O que o Léo Jardim deu de ponto para o Vasco é um absurdo. Você tem o João Paulo dos Santos, você tem, né, o próprio Fábio no Fluminense, né, como temporada talvez o Fábio tenha mais destaque, de Comebol Libertadores. O PR teve um grande momento, cai junto né? com o Botafogo. Exato. Né? Eu acho que o Léo Jardim é o goleiro mais decisivo do campeonato. E hoje, mais uma vez... Não tinha pensado. Porque ele passou despercebido um pouco, mas eu lembro desse jogo, lembro do jogo contra o Goiás, né, na Serrinha, que ele foi determinante, né, para o Vasco não sair de campo com uma derrota. Enfim, foi o goleiro titular, Paulo Henrique de um lado, né, aí colocou o Maicon com o Medel e o Léo, né, ali com jogadores... linha de 5, né? Uma linha de 5 completa, cara. Não teve discussão, porque o Piton fechava do outro lado. Isso. E aí você tem o Zé Gabriel com o Marlon Gomes titular hoje, né? O Paê estava no banco, e aliás o Paê entrou 30, faltando 35 minutos, né, no segundo tempo. 10 minutos, um pouco mais. Foi pouquíssimo tempo. O Paulinho que caiu um pouquinho de rendimento. Não, caiu bastante. Né? Ele não teve... eu fui legal com o Paulinho aqui, né? Foi legal. Aliás, em alguns momentos de crescimento do Vasco, ele teve uma responsabilidade grande. Sim. Quando o Vasco começou a arrancada, ele teve uma responsabilidade, porque ele entrou muito bem no time. Mas esses últimos jogos agora, as últimas partidas, ele não vem jogando bem. E se discute, inclusive, a titularidade ou não, né, do Paulinho nesse momento, porque é isso. A curva ascendente do Vasco é também com a grande participação dele, mas hoje não vem rendendo. Na frente teve o Peck, que para mim foi o jogador do Vasco no jogo. Foi o melhor jogador do Vasco. Com o pulmão. O Peck não é
o jogador que vai te entregar brilho, jogadas espetáculo, mas é um cara de pulmão, de entrega. E o Verratti, esse foi o time que colocou em campo o Ramon Dias, que deu segurança defensiva, né? Teve esse lance do Canóbio, que foi um gol perdido, claro, mas não teve como. Mas o passe foi do jogador do Vasco. A bola vem do cara do Vasco. O Vasco, o Ramon Dias começou com o Maicon como zagueiro pela direita e o Medel no meio, e logo depois ele troca depois de uma saída de bola errada do Maicon e percebe que precisa arrumar isso, e coloca o Maicon na sobra no meio e isso resolve ali. Resolve não, mas diminui os problemas que o Vasco tinha ali. O Vasco protegeu bem sua área, embora o Atlético tenha tido mais volume, mais chances. O Atlético nunca foi dono do jogo, nunca foi um volume avassalador, nunca deu sensação que ia ganhar o jogo. Eu acho que foi um grande ponto do Vasco mesmo. O Vasco coloca tanta pressão nos outros times, o Santos já entra mais pressionado amanhã, o Bahia entra mais pressionado, todo mundo entra mais pressionado por causa desse ponto do Vasco. Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai jogar pressionadíssimo. Sabe o que acontece, Igor? Nessa fase, é por isso que eu falo que é importante pontuar, lógico, dependendo da pontuação que você tem. A gente está falando agora do Vasco. Porque, assim, como faltam poucas rodadas, é aquela história assim, se a gente ganhar esse jogo, a gente salta e sai fora. Mas o problema é ganhar esse jogo. Porque, seja qualquer adversário, a pressão de estar numa zona de rebaixamento a poucas rodadas do final, ela é muito grande. Ela é muito grande porque você não tem o direito de errar, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Segunda-feira vai jogar Goiás e Cruzeiro, lá em Goiânia. É um jogo que, se o Goiás não vencer o Cruzeiro, ele matematicamente ele ainda tem chance, mas vai ficar muito difícil para ele. E o Goiás vai jogar em casa com o Cruzeiro. É a chance que ele tem de chegar a 38 pontos e nas últimas 3 rodadas, olha, eu tô na briga, eu tô atrás, mas eu tô na briga. Se ele não vencer, se ele empatar for a 36, vamos com o Cruzeiro vai a 42. Nós estamos falando em 6 pontos para o Bahia, que é o primeiro fora. Faltando 3 para... Já fica mais... Matematicamente pode? Pode. Mas é muito difícil. Só que é difícil. Então, assim, é essa pressão que o time que está ali, dentro da zona, ou, enfim, próximo ou junto na pontuação, tem nesse momento do campeonato. Por isso que esse ponto do Vasco foi importante. Ele tem um confronto agora com o Corinthians terça-feira. Jogo duro, jogo duro. Se ele vencer o Corinthians em casa, ele passa o Corinthians. É mais um time que ele vai poder passar, faltando 2 rodadas para acabar. Esse jogo, terça-feira, em São Januário, eu vou estar lá, inclusive. São Januário, na cobertura pelo Tá Na Área. Esse jogo é um daqueles jogos determinantes do campeonato. Quando a gente contar a história no fim do campeonato, a gente vai passar por esse jogo, pelo que acontece, né, como contexto. O Corinthians que vem sendo atropelado pelo Bahia, do Vasco que consegue um ponto importante, né, lá jogando em Curitiba, na Liga Arena, mas que agora praticamente define um rumo dentro de casa, cara. O Vasco precisa fazer o resultado, assim como o Corinthians do Mano Menezes. Eu vou chamar lá o pessoal, né, as coletivas, tanto do Ramon quanto do Wesley. Só queria colocar um ponto aqui antes da gente chamar. A atuação do Anderson Daronco. Minha mãe sempre fala para eu ter juízo, olha o tamanho do homem. O Anderson Daronco, para mim, fez uma arbitragem. Se a gente falou que o jogo foi legal, completamente atrapalhada, cara, conturbada. Acho que confunde o seguir o jogo, deixar o jogo correr com não dar faltas claras dentro do jogo. Eu acho que isso é uma mania do futebol brasileiro, de alguns árbitros. E acho que hoje o Daronco entrou nesse contexto, uma arbitragem completamente atrapalhada, para mim, dentro da Liga Arena. O Léo Jardim, como sempre, mais uma vez, salvou o nosso time. E aí o Verratti também perdeu várias oportunidades. O Praxedes ali no final também teve uma ótima oportunidade que, se fizesse, acabaria. Agora ganhar do Corinthians dentro de casa. E aí, galera, o que acharam? Não se esqueça, já deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e fique ligado que amanhã tem mais notícia do Vascão.